Estamos a repercutir com o nosso convidado, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Rubens Penha Cisne. Professor, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Cisne. O senhor esteve em Chicago, trabalhou lá há muito tempo, já é um estudioso de política monetária, taxa de juros também. Como é que você observa essa relação da economia americana, essa crise com a realidade brasileira e esses indicadores agora que o senhor acompanhou? Ô Cisne, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que hoje em dia não existe mais blindagem de economia nenhuma. O mundo está se sentindo mais pobre, de um total que pode chegar a $1 trilhão. Portanto, as pessoas vão passar a consumir menos, os Estados Unidos vai reduzir o seu crescimento, vai reduzir as suas compras da China, a China vai reduzir suas compras do Brasil, o preço das commodities não tende a ficar tão elevado. Nada que assuste, que seja uma coisa que a gente precise achar que vai tudo acontecer amanhã. Mas não existe essa blindagem. Embora o Brasil esteja indo bem, nós vamos sentir os efeitos disso sim. Houve nos Estados Unidos um otimismo muito grande com esses empréstimos. Em 2001 para cá, os Estados Unidos passou a gastar muito e a taxa de juros lá subiu. Aqueles empréstimos de subprime, em geral, são acoplados à taxa de juros de mercado. O valor dos imóveis caiu e o valor do financiamento subiu. Isso fez com que o Fed tenha tido que fazer uma reação muito drástica, e foi adequada a reação, de prover liquidez a esses ativos desses bancos. Tá certo, voltamos a conversar mais adiante um pouco. Obrigado. Professor, vamos deixar essa segunda parte para falar agora sobre juros. Falamos um pouquinho de política monetária, contágio. Com relação a esse corte da taxa de juros, é um pouco imediatista, é uma realidade muito conjuntural, ou o Banco Central americano está no caminho certo? Está no caminho certo, certamente. Nós aprendemos com aquela crise de 29, e o Ben Bernanke em particular estudou muito isso, tem papers publicados sobre o assunto, que quando existe uma crise de confiança no mercado, o Banco Central tem que entrar fazendo duas coisas. Primeiro, distinguir muito bem entre o depositante e o acionista. Ao primeiro, o depositante, esse não deve perder nada, mas o acionista, como aconteceu no caso desse banco que foi incorporado por outro, perderam bastante, né, os acionistas. Então, esse é o primeiro mandado, a primeira regra de Banco Central. E a segunda é fazer provisão de liquidez para a economia, porque quando existe crise de confiança, os bancos passam a emprestar menos, consequentemente cai a liquidez da economia, cai o preço dos ativos e a crise tende a se alastrar. Para que isso não se torne endêmico, é necessário o Banco Central fazer o que está fazendo. Obrigado, professor. Vou conversar com o professor sobre isso. Algum sinal amarelo nesses indicadores ou ainda não, professor? Não, o Brasil, na questão de inflação, tem ido bem. O que é importante é lembrar o seguinte: infelizmente, o único instrumento que tem o Banco Central hoje em dia para trabalhar contra a inflação é o juro. Quando ele tira o oxigênio da inflação através do juro, ele também tira dos investimentos o oxigênio e tira das exportações líquidas o oxigênio. Por quê? O que está acontecendo agora na economia brasileira? Na brasileira. Ele aumenta o juro, consequentemente valoriza o dólar, cai as exportações. O problema que ocorre daí é que o setor de exportações é o setor onde há maiores inovações tecnológicas, tanto na exportação quanto na substituição de importação. Consequentemente, se a gente começa a mudar a composição de demanda do PIB, em que entra muito gasto público ou gasto privado de consumo, e saem os investimentos e saem as exportações líquidas, nós perdemos duplamente. Então, o que precisava ser feito, na minha opinião, é o Brasil utilizar não apenas o instrumento do juro, mas utilizar muito mais como instrumento de gestão o orçamento público, fazer todo o planejamento fiscal do governo a partir do orçamento público. Sendo feito isso, o Banco Central, uma vez recebendo a meta de inflação do Conselho Monetário Nacional, poderá controlar a inflação sem prejudicar tanto os investimentos e sem prejudicar tanto as exportações líquidas. É verdade, professor, mas se diz também que houve agora uma certa reposição de máquinas e equipamentos, uma importação, que a indústria teria, de alguma maneira, dado um passo rumo à modernização. Não foi ainda o suficiente para dar um encontro no cenário melhor? Isso seria muito bom para o Brasil se nós conseguíssemos pegar esse aumento, essa diminuição do nosso saldo em conta corrente, para traduzir isso com máquinas e equipamentos trabalhando aqui. Mas os números do nosso investimento, recentemente divulgados, 17,4%, 17,6% do PIB, ainda são muito pequenos. Na década de 70, nós tínhamos 25% do PIB. Se formos comparar com outros países, como, por exemplo, os países asiáticos, têm 35% do PIB e não estão isentos de sofrer os reflexos das crises americanas. Então, embora esteja havendo uma tentativa de importar mais máquinas e equipamentos, nós precisamos fazer muito mais nesse sentido ainda. Tá certo. Obrigado, professor.
Os investimentos na capacidade instalada da indústria de transformação devem crescer 11% este ano, o maior percentual desde 2005. E até 2010, a capacidade produtiva deve aumentar 22%. Estes dados são de uma sondagem da Fundação Getúlio Vargas, feita em janeiro e fevereiro, com mais de 300 empresas. A pesquisa também revela que, para a grande maioria dos entrevistados, a demanda interna impulsionou os investimentos e, para 36%, a taxa de juros é citada como uma influência negativa. Bom, professor, de qualquer maneira, a impressão que dá é que a economia não é que esteja exatamente arrumada ainda, mas há um sentimento, um espírito de empreendedorismo, de aposta no mercado, quer dizer, nova e de geração de emprego. Que amarras precisariam ser arrebentadas para crescer mais ainda? Sem dúvida, Cid. Existem várias estatísticas muito boas, o crescimento do PIB, o fato de termos agora um passo apenas do investment grade. O que eu acho que está faltando é o seguinte: quando você observa as pessoas que fazem investimento no Brasil, você vai aqui no centro, você vê um sujeito abrir um restaurante novo ou coisa assim, você tem fila dando volta no quarteirão, às vezes, se for um investimento bem feito. Então existe um alto retorno para investimento no Brasil. A minha impressão é que, se nós fizermos o que você falou, identificarmos as amarras que estão impedindo isso de acontecer, e eu diria que uma das amarras principais é no setor de segurança tributária, segurança jurídica, marcos regulatórios, né? Os marcos regulatórios, a segurança física também, né? E a segurança fiscal. Se nós dermos mais segurança para o investimento, minha impressão é que nós vamos crescer ainda muito mais do que já temos feito. Obrigado, professor. Professor, antes de encerrarmos aqui o Conta Corrente, esse tipo de conversa é importante, né? O Brasil procurar novos mercados, e lembrando que a Europa já é parceira nossa já há algum tempo, mas de qualquer maneira, esse tipo de entendimento me parece que é uma correção da política externa, o presidente tentar buscar caminhos alternativos para, eventualmente, numa crise localizada, evitar uma quebra geral? O Brasil já tem bastante diversificação, tanto na pauta de exportações quanto nos parceiros comerciais. A União Europeia são 27 países, sendo 15 na área do euro. Tem crescido um pouco menos que os Estados Unidos, mas é hoje em dia um dos maiores parceiros do Brasil na exportação e nas importações. Então é fundamental a gente também direcionar esses acordos de comércio, porque não é só câmbio, não é só crescimento que ditam, há também esse esforço diplomático, esforço de estabelecer uma pauta comum de negociações. Tá certo. Agora eu vou falar um pouquinho de política, embora quanto mais estabilidade interna, melhor também para os negócios, né, pessoa quem está de fora, né?